queridos irmãos, nós estamos terminando o domingo, temos uma semana que nos promete grandes emoções, é um tempo que nós temos que olhar para Jesus e confiar de que Ele está no controle de todas as coisas. E para o nosso conforto e edificação, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia na profecia de Ezequiel, apenas um pequeno trecho que nós vamos ler, Ezequiel capítulo 48 e o verso 35. Ezequiel 48, 35. E está escrito assim: e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Yahvé Chamá. Esse é o nome que está aqui. O Senhor está ali. No final da Segunda Guerra Mundial, um submarino que se preparava para aportar em Newport News, no estado da Virgínia, por uma infelicidade, houve um defeito mecânico e aquele submarino começou a afundar. As equipes de resgate foram rapidamente acionadas e quando os mergulhadores alcançaram o submarino, uma determinada profundidade, eles ouviram o som de um martelo batendo no casco do submarino. Era um dos tripulantes enviando uma mensagem em código Morse para os mergulhadores. E a mensagem dizia: ainda há esperança. A esperança é fundamental para o ser humano, porque é ela que nos diz se vale a pena viver ou não. Todos os dias, milhares de pessoas querem saber se há esperança. Uma pessoa está sentada na frente do médico enquanto ele olha os exames e a pergunta vem à mente: há esperança? Você está ao lado de um familiar, um pai, uma mãe, um filho numa cama de hospital, quando não há mais nada a fazer e a pergunta é: ainda há esperança? Um casal que vem há meses tentando uma reconciliação, está sentado um ao lado do outro e naquele silêncio a pergunta que vem à mente é: ainda há esperança? Um comerciante pega o balancete que mostra que o seu negócio está quase à falência e a pergunta: ainda há esperança? Um casal recebe a notícia de que o seu filho está desaparecido e vai ao policial e pergunta: ainda há esperança? Neste momento, líderes do mundo inteiro que têm que parar o seu país e colocar a população em quarentena, a pergunta que todos eles fazem é: ainda há esperança? Alguém já disse que você pode aguentar 40 dias sem comer, 3 dias sem água, 8 minutos sem oxigênio, mas não é possível aguentar a vida 1 minuto sem esperança, porque a esperança é fundamental. E olha, é tanta gente buscando esperança que não faltam as promessas de falsas esperanças. Uns vão para a astrologia, outros para a leitura de mão, outros para os cristais, pirâmides, florais de bar e tantas outras coisas que prometem coisas que nunca podem cumprir. Mas onde está a verdadeira esperança? O apóstolo Paulo nos diz, na carta aos Romanos, no capítulo 15, ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu gosto disso. Esperança é um dos sobrenomes de Deus. E na Escritura, Deus revelou o seu caráter através de diversos nomes. E cada nome de Deus é uma preciosa promessa para o seu povo. Por exemplo, um dos nomes de Deus é Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Quando a sua alma está angustiada e o medo e o pavor tomam a sua mente, Yahvé Shalom, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Yahvé Jiré, o Deus proverá. Se você está com um filho
numa cama de hospital e a medicina, os médicos não têm mais nada a fazer com ele ou nem por ele, a pergunta é: há esperança? O nome de Deus, Yahvé, Jiré, Deus proverá. E aqui no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel termina o seu livro com um dos mais notáveis nomes de Deus, Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Esse nome aparece para designar a cidade de Deus na visão de Ezequiel. Mas acontece que nesse nome, Deus revela muito da sua natureza. Primeiro, ele revela a sua onipresença na nossa vida. Deus está em todo lugar. Por isso, não há lugar que ele nunca esteve. Deus esteve no passado, ele está no presente e ele estará no futuro. Nos bons tempos, nos tempos maus, nos bons lugares, nos lugares sombrios. Yahvé Shammah, o Senhor está ali. E eu aprendi que no nome de Deus, Yahvé Shammah, há 3 grandes promessas que nós queremos meditar nessa noite. A primeira promessa é: Yahvé Shammah, o Senhor está ali, a presença dele me guardará. A nossa vida não está sob o nosso controle, nós não decidimos o nosso futuro. E é nesse sentido que a promessa que está em Isaías, no capítulo 41, vem ao nosso socorro, porque ali diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Olha, uma das certezas da nossa existência é a certeza da perplexidade. A morte separa filhos dos pais, separa marido e mulher, irmãos de irmãs, amigos. E toda separação produz a sensação de abandono. E abandono produz desespero. É a ideia de você ser esquecido completamente. E essa ideia é aterrorizante. Você pensa: e se o meu cônjuge me deixar? E se meus filhos me abandonarem na velhice? E se os meus amigos não me procurarem mais? A Bíblia diz ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem. Ainda que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos, o seu cônjuge deixem você. Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Quando uma esposa volta do sepultamento do seu marido, ou um filho volta do enterro de seus pais, a pergunta que vem à mente é: há esperança? Como é que eu vou continuar a viver? E a resposta está no nome do Senhor, Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Sabe, no Salmo 32, a Bíblia diz: o Senhor me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Eu gosto disso, guiá-lo e orientá-lo. Nós não sabemos o futuro, nós não controlamos o futuro, mas pela graça de Deus é bom que a gente saiba, Deus esteve no futuro, Ele tem o controle absoluto de tudo. E isso muda toda a nossa vida. Era disso que Jeremias falava no livro de Lamentações, no capítulo 31, quando ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Primeira promessa: Deus estará ali, nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos caminhos claros, nos vales sombrios. Yahvé Shammah, o Senhor está ali, Ele vai nos guardar e nos proteger. A segunda promessa: Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Por causa disso, tudo tem um propósito na minha vida. Deus nos planejou. Nós não somos um acidente. Deus nos deu um destino. E por causa disso, tudo na nossa vida tem um propósito.
É muito difícil enfrentar uma dificuldade quando você não sabe a razão, quando você não sabe o motivo de uma aflição. Às vezes um acidente, um fracasso na área financeira, uma decepção com um grande amigo, uma grande amiga, uma traição. E aí você pergunta, por que só comigo? Olha, não entender o motivo das aflições torna tudo muito mais difícil. Mas Yahvé chamar, o Senhor está ali, e porque Ele está ali, tudo ganha uma finalidade. Eu quero que você abra comigo um texto muito conhecido, que está em Romanos capítulo 8, verso 28. A gente sempre está voltando nesse texto, mas ele é próprio para esse momento que nós estamos vivendo. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz: pois sabemos que Deus opera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Agora preste muita atenção nesse texto, porque aqui o texto não está dizendo, não diz que todas as coisas trabalham juntas do jeito que eu quero. Também não diz aqui que as coisas cooperam para que tudo tenha um final feliz, que isso não é verdade. Nem tudo tem um final feliz na vida. Nem todo doente é curado. Nem todo casal é feliz. Nem todo filho traz alegria para os pais. Nem todo negócio gera rios de dinheiro. Então, o que Paulo está dizendo em Romanos 8, 28? Primeiro ele começa com o verbo, sabemos. Isso é muito importante, porque o apóstolo Paulo não está falando assim, tomara que seja assim, quem sabe seja assim, que bom que seja assim. Não, ele diz, sabemos, é uma certeza, uma convicção inabalável. Eu não sei se eu já comentei com você a diferença entre o otimista e o cristão. O otimista é aquela pessoa que acha que no final tudo vai dar certo, mas o cristão crê que Deus tem um propósito para todas as coisas, não importa como elas terminem. Então, o apóstolo Paulo diz, nós sabemos que Deus coopera em tudo. Significa que Deus está escrevendo a história da minha vida. Não, a minha vida não é uma questão de boa sorte ou má sorte. Não é questão de fatalismo, o destino quis assim. Não, de jeito nenhum. Deus não improvisa. Deus não erra, Ele controla tudo, por isso o apóstolo Paulo diz que Ele opera em tudo, em todas as coisas. Mas será que é tudo mesmo? Isso inclui doença? Sim. Inclui desemprego? Sim. Inclui separação? Sim. Inclui fracassos, acidentes, decisões desastrosas que nós tomamos? Sim. Deus opera em tudo, o bem, o mal, os ganhos, as perdas, o choro, a alegria, a vida e a morte. Deus coopera em tudo. Agora é claro que Deus não é responsável por todas as coisas ruins que acontecem. Deus não causa estupro, não causa guerra, não causa fome, a pobreza. Deus não é a causa de todas as doenças do mundo. Muitas coisas acontecem conosco por nossa própria causa mesmo, por nossa desobediência, por nossa imprudência, por nosso egoísmo. O que Paulo está dizendo é que Deus coopera em tudo para o bem. Vejam, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que há uma intenção de Deus nisso. Não é um acidente, Deus planeja para o bem. Por exemplo, quando uma dona de casa resolve fazer um bolo, então ela pega os elementos principais, ela vai usar o trigo, os ovos, fermento, a manteiga, o óleo, o açúcar. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar todos esses elementos, bater e levar ao forno. Agora, você já tentou comer fermento ou trigo, clara de ovo? Não tem sabor nessas coisas, mas individualmente elas não agradam o nosso paladar, mas quando elas são juntas, misturadas e colocadas no forno, olha, é só sair um cafezinho gostoso, a gente vê aquele bolo delicioso.
Então, em muitas coisas na nossa vida, se nós olhamos só aquele evento, só aquele acontecimento, parece que não faz sentido, parece injusto em algumas coisas. Mas Deus olha o todo, e o todo está no controle dele, ele tem um bem para cada situação. Por exemplo, se nós olhássemos a crucificação de Jesus, me diga qual é a beleza daquela cena de ver o sofrimento físico, a humilhação de Jesus, a sua solidão na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas acontece que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Todo aquele sofrimento, todo aquele sangue, toda aquela angústia, toda aquela sede se transformou no perdão da nossa dívida. Ali na cruz, o profeta Isaías diz no capítulo 53, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A cena não é bonita, mas quando você coloca no plano geral e você vê toda aquela multidão comprada, que vem de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, que é fruto daquele sangue derramado, a cena se torna completamente diferente. A morte de Cristo é a esperança de toda a raça humana. Os que o amam olham para aquele lugar, olham para aquela cruz e veem a coisa mais linda. Então a Bíblia diz, o apóstolo Paulo estava dizendo que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Veja, Deus não coopera em tudo na vida de todas as pessoas. Ele está dizendo daqueles que amam a Deus. Muita gente fala assim, Deus saia do meu caminho, depois querem que as coisas deem tudo certo. Não. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que se submetem ao seu senhorio, que querem um relacionamento com Ele. É disso que o profeta Jeremias diz no capítulo 29, ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida agora, pode ser que você diga assim, olha, não faz sentido. Realmente algumas coisas a gente não entende. Por exemplo, Jesus queria lavar os pés de Pedro, e Pedro não quis deixar. Imagina, Senhor, o Senhor lavar os meus pés. E Jesus disse, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. Eu gosto disso. Se Yahvé chamar, Deus está ali. Ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um destino. E ele está dizendo, meu filho, confia em mim. Você pode não entender o meu plano, mas ele é bom. Você pode não estar vendo, mas eu já estive no futuro. Confia em mim, tenha esperança. O meu plano vai dar certo. Por isso que a Bíblia diz que bem sei que tudo podes. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A terceira promessa de Yahvé chamar é que Deus tem um lugar de paz para cada um de nós. Essa é a promessa de que Deus vai nos levar para onde Ele está agora. E essa é uma promessa que Jesus fez. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eu gosto de pensar que o céu não é um estado de espírito, não é um estado de mente, o céu é um lugar, não é nirvana, uma abstração, uma coisa etérea, é um lugar preparado por Jesus para aqueles que o amam, é o céu. Não se fala muito de céu hoje, mas você já pensou no céu? O céu é a morada de Deus e é o lugar em que Ele quer morar com os seus filhos. A Bíblia diz que ali o próprio Deus estará com eles e naquele lugar Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte,
nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sei se você foi já a um funeral de pessoas que não sabem o que acontece depois da morte. Geralmente há muito pavor, muito desespero, muito angústia. Mas quando um cristão morre, tudo é diferente. As pessoas choram, é verdade, mas choram de saudade das memórias que aquelas lágrimas trazem. Mas nós não choramos com pena do cristão que faleceu. Por quê? Aqueles que partem estão com Cristo, estão muito melhor do que nós. Por isso nós não choramos com pena dos que partem, porque eles estão em casa. Eles estão na casa que Jesus foi preparar para nós. Sabe, na Bíblia, você não vai encontrar nenhum mandamento dizendo para a gente não chorar, para a gente não se entristecer, mas você vai encontrar várias passagens dizendo não tenham medo. E uma das razões é esta: Yahvé chamar, o Senhor está ali. Eu queria deixar esse texto com vocês. Isaías capítulo 46 diz assim: escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, eu sempre cuidei de vocês. E quando vocês ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Eu cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei, eu os carregarei, eu os ajudarei e salvarei. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? E a resposta é: não há ninguém como nosso Deus. Yahvé chamar, ele tem um lugar. O Senhor está ali, e onde ele está, nós estaremos também. Nós começamos falando essa mensagem sobre aquele marinheiro prisioneiro naquele submarino afundado. Eu não sei, quem sabe você que está me ouvindo aqui é um desses marinheiros que está num submarino da sua vida, batendo no casco, pedindo ajuda para alguém que está de fora, a esperança. Não sei se o seu casamento está praticamente acabado e você pergunta a esperança. Quem sabe você está desanimado, indo assim de emprego a emprego e pergunta: há esperança? Pode ser que a sua dívida tenha chegado a um patamar que você acha que não dá mais, que você vai falir. Quem sabe o seu filho ou a sua filha não se tornaram nada daquilo que você sonhou, mas eles andaram em más companhias e estão nas drogas e você já não ouve mais falar deles. E a pergunta é: será que há esperança? E a resposta está no nome do Senhor. Yahvé chamar, o Senhor está ali. E porque Ele está, Ele me guarda. Porque Ele está, Ele dá sentido. Porque Ele está, Ele me leva para um lugar onde Ele também está. E eu quero terminar essa mensagem com uma palavra de 1 Pedro capítulo 1, verso 3, quando ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Nos dias que estamos vivendo, o bem mais importante é o bem da esperança. E essa nós temos em nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Yahvé chamar, o Senhor está ali. O meu convite a você nessa noite é que você venha ao altar do Senhor. Ali o Senhor estará. E Ele pode ouvir toda necessidade. Ele pode enxugar toda lágrima. Ele pode iluminar todo o caminho. Ele pode responder a toda pergunta. E eu quero convidar você para ir ao altar do Senhor nesse momento. O Senhor está ali. Curve a cabeça, por favor. Vamos orar.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na noite deste primeiro dia da semana, nós te agradecemos. Te agradecemos pelas lutas, pelas batalhas, pelas aflições, por aquelas situações que estão acima do nosso controle. Nós te agradecemos, porque as aflições nos fazem depender das ricas e muito preciosas promessas de Deus. Eu quero te agradecer porque o Senhor anda conosco quando estamos caminhando no vale da sombra da morte. Nessa noite nós aprendemos Yavé Shammah, esse é o nome, o sobrenome de Deus é a esperança, o Deus da esperança. Yavé Shammah significa, e Deus está presente, Ele cuida de todas as coisas. Yavé Shammah significa que Ele dá sentido a todo sofrimento nessa vida. Yavé Shammah significa que Ele tem um lugar onde vamos poder descansar de todas as nossas lutas. Jesus disse, para que onde eu estou estejais vós também. Pai, eu peço que Tu visites a cada família, cada irmão, irmã, amigo que está nesse momento ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor nos visite a todos e que a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito estejam sobre vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Bem, gente, um feliz domingo para vocês, resto de domingo, uma semana cheia de vitórias. Que Deus fale ao coração de cada um, que você tenha uma noite de paz e lembre-se que o Senhor está à frente, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que a paz de Deus esteja com todos. Amém? Uma boa semana, fiquem com Deus.